Pessoal, vamos lá para mais um exercício aqui, né? Estamos no nosso módulo 5. Agora é o seguinte, foi dada essa introdução aqui, e essa introdução vai servir para dois exercícios, os exercícios 3 e 4 desse nosso módulo. Nesse vídeo eu vou resolver o 3, e no próximo então resolverei a questão de número 4, tá? Então tá aqui, ó, para a resolução das questões, até mencionou aqui lá, números 3 e 4, considere a seguinte situação. A figura a seguir representa fora de escala a parte de um bairro onde as medidas indicadas estão em metros. Ele diz que as ruas 1, 2 e 3 são perpendiculares às ruas 4, 5 e 6. Quer dizer, perpendiculares, que elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Desconsidera-se a largura das ruas e calçadas. Então, isso aqui, ó, você tem aqui a rua 1, você tem a rua 4, então eles formam aqui um ângulo de 90 graus aqui, tá vendo? Mesma coisa a rua 1 com a rua 5, que são perpendiculares. A rua 2 com a rua 4, lá, tá vendo? 90 graus, posso pôr, tem tudo, tá vendo? 90 graus lá, rua 3, rua 2 com a rua 6 aqui, ó, mesma coisa, 90, 90, tá? Aí o que ele disse? O Jairo, ele saiu do cruzamento representado pelo ponto A. Então o Jairo saiu daqui, ó. Então o Jairo saiu aqui do ponto A e em linha reta até chegar ao ponto C. Então o Jairo saiu lá do A, chegou aqui no C, ó. Então o Jairo fez esse percurso aí. A Paola, agora olha só, a Paola, ela saiu do cruzamento representado pelo ponto B. Então a Paola estava aqui no ponto B, ó. Então ela saiu aqui do ponto B. E visando chegar ao ponto D, então ela quer chegar aqui no ponto D. Então a Paola quer chegar aqui. Caminhou lá, diretamente em linha reta de B até I, então ela, né, foi nesse sentido aqui, chegou aqui, tá vendo? Aí em seguida foi até o D dela, subiu até chegar lá no ponto D. Beleza, então vamos lá, questão de número 3. Em relação ao trajeto percorrido por Jairo de A até C, é correto afirmar que sua medida é de alternativa A, 50 metros, B, 60 metros, C, 70 metros, D, 80 metros e 90 metros. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse triângulo que está aqui e vou passá-lo para cá. Por quê? Daí eu vou conseguir encontrar, tá, o quanto o Jairo percorreu aí, tá? Saindo do ponto A, chegando até o ponto C. Então, aqui nós temos o 90 graus, certo? Que foi o cruzamento da rua 2 com a rua 4, aqui o ponto A, onde o Jairo saiu, até o ponto C, onde ele quer chegar. Então, eu quero saber isso aqui, vamos chamar isso aqui de X. Então, olha agora, gente, olha só. Eu vou descobrir quanto que vale essa medida aqui. Então, olha, se aqui é 40 metros, né, porque as medidas estão em metros, como disse no enunciado, então aqui também vale 40 metros. Se aqui vale 30 metros, é porque também aqui vale 30 metros. Então, já tem a medida aqui, tá vendo? Então, isso aqui é 30 metros e aqui 40 metros. Joia? Então, é o seguinte. Quando nós temos aqui o triângulo retângulo, pelo fato de ter aqui, né, um ângulo de 90 graus, isso faz com que esse triângulo seja chamado de triângulo retângulo, que tem um ângulo reto. Os lados possuem nomes especiais, certo? Aquele que está de frente para o 90 graus, que é o maior lado do nosso triângulo retângulo, né? Ele é chamado de hipotenusa, certo? E os dois lados são chamados de catetos, né? E quando você tem um triângulo retângulo, você pode usar o chamado teorema de Pitágoras, né? O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Alguns dizem a soma, né, dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
E na nossa teoria, né, naqueles livros de matemática, geralmente eles usam o quê? Essa formulinha aqui. É aquela formulinha básica, né? Aquelas letras básicas que todos utilizam, aí, A, B e C. Ou seja, o A representando a nossa hipotenusa, que no caso aqui é o nosso X, e o B e o C representando os catetos, tá? O cateto pode ser aqui, o B pode ser o 30 ou o 40, o C pode ser o 30 ou 40, como queira. Eu vou chamar aqui o B aqui de 30, tá vendo? E vou chamar aqui o nosso 40 de C. Então vamos jogar na formulinha lá. Então A ao quadrado, o A eu chamei de X, então fica X ao quadrado, igual o cateto B eu chamei de 30, então 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Tá? Então vai ficar x ao quadrado igual 30 vezes 30. 30 vezes 30, né? 3 vezes 3, 9. Mais 2 zerinhos, né? 900. Mais 40 ao quadrado. 40 vezes 40, 1.600. Então vai ficar x ao quadrado igual a 900 mais 1.600, 2.500, certo? Então vai ficar x igual, né, a raiz quadrada, tá? Repare que eu não estou colocando mais ou menos, por se tratar de geometria, e geometria não temos segmentos negativos. Então vai dar x igual, raiz aqui, ó, nós temos aqui um 25 e 2 zerinhos. Quando acontece isso, gente, do 25, tá vendo que é número significativo, tem uma raiz exata, ser um quadrado perfeito, olha o que eu vou fazer. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Gente, cada 2 zerinhos dentro do radical, ele vira 1 fora do radical. Então vai dar 50, tá? Então vai dar x igual a 50 metros. Ou seja, o gyro vai percorrer 50 metros saindo do ponto A e chegando no ponto C. Então, a alternativa A lá, 50 metros, logo de cara é a nossa alternativa A. Tá vendo a alternativa correta do exercício? Então, certo? Mas agora tem um macete aqui, tá, gente? Olha um macete facinho também aqui. Você tem um triângulo retângulo. Certo? Aí você tem esse lado valendo 30. Esse lado valendo 40. E você quer descobrir esse aqui. Olha só que legalzinho aqui. Repare que o 30 e o 40, os dois dão para dividir por 10. Então, se eu dividir aqui por 10, eu vou encontrar 4. Se eu dividir aqui por 10, eu vou encontrar 3. Tá? Então, é o seguinte. Nós temos alguns, né, os chamados triângulos pitagóricos. E um dos principais, o que mais costuma cair, é esse aqui. Quando a hipotenusa, o cateto e o cateto aqui, ó, são iguais a 5, 4 e 3, ou as medidas são proporcionais a essas medidas aí. Esse é um dos triângulos pitagóricos. Aí é o seguinte, tem mais dois que costumam cair com muita frequência. Aí para você saber quem são esses, adquira o nosso curso de teoria e exercício, certo? Então lá você vai ver lá que você vai ter toda a teoria, tá? Correspondente, né, aos conteúdos programados feitos pela VUNESP, tá? Como é que eu vou fazer? Olha só, apareceu o 3, apareceu o 4. Falta aparecer o 5. De onde vem o 5? Da hipotenusa. Ou seja, se você dividir aqui por 10, vai dar 5 para formar o pitagórico. 5, 4, 3. Aí como é que você faz para descobrir o x? 5 vezes 10, 50. Pronto, descobri, tá vendo? Eu vou eliminar, tá vendo? A resolução através do teorema de Pitágoras. Certo, gente? Aí, ó, um macetinho aí para resolver de forma bem rapidinha exercício envolvendo o teorema de Pitágoras, tá? Então, aí, ó, mais um exercício resolvido. Questãozinha nossa número 3 desse nosso módulo 5. Aí, agradeço a atenção de vocês aí e até o nosso próximo vídeo.